Deus é bom e fiel. Cadê as mamães? Eita, mamães abençoadas. Então hoje é o nosso dia, né? Se comemora o nosso dia, Dia das Mães. Mãe é uma fonte, né? Uma fonte de alimento, de inspiração, de amor. E Deus, Ele compara muitas coisas do que Ele faz com a mãe. O ministério postou um versículo e eu queria ler para vocês, né? Para honrar o Dia das Mães. A gente sabe que a gente é mãe todo dia, não é verdade? A gente se acorda cedo todo dia, faz comida todo dia, movimenta todo dia. Mas, principalmente nos dias de hoje, é bom ter um dia mesmo para dizer: existe mãe, existe pai, existe família segundo o coração de Deus. E esse é um dia de celebrarmos, amém? E como Deus, Ele enfatiza, né, e valoriza a mãe. E Isaías 66, 13, ele fala dele, do Senhor falando, né? Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Aleluia. Então a mãe tem um papel também de consolo. E Deus, Ele faz essa comparação. Então mãe, nós somos muito importantes. Amém, valorizado. Eu queria que os pais dessem uma salva de palmas. Ei! Aleluia. Aleluia. Amém. A gente tem uma programação bem diferente. Você já pode ver aí fora, está bem ornamentado, né? A equipe de decoração está de parabéns. Tudo para celebrar esse dia mesmo, amém? E vamos ter uma programação. Fique até o final. Hoje está bem diferente a programação. Mas fique até o final mesmo, que tem coisa presente para você, mamãe, amém? E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre gratidão. Amém. Queria falar nessa manhã um pouco sobre agradecimentos, ações de graças. Ter um coração de gratidão, não só em dia específico, dia da avó, dia da mãe, dia do pai, dia do filho, dia do Natal, não. Mas a cada dia das nossas vidas, nós vivermos uma vida de gratidão, de agradecimento e de estarmos cheios dessa vida mesmo, de ações de graças. Já entrar na presença do Senhor com ações de graças, amém? E eu queria deixar isso aceso em nós, a gente viver essa vida. E a gratidão, ações de graça, a gratidão, ela vai além da gentileza e da educação. É diferente, mas tem uma grande ministra, estava escutando uma pregação dela há alguns meses, eu não lembro quando, e ela disse: não é gentileza nem educação, mas a gentileza e a educação, ela anda junto com a gratidão. Você não pode ser grato e ser uma pessoa mal educada que não expressa a sua gratidão com palavras nem com atitudes. Quando você é uma pessoa grata, você vai estar falando, expressando, não só com palavras, mas com seus gestos e atitudes, uma educação e uma gratidão, amém? Uma gentileza, mas gentileza e educação não é gratidão. Eu já vi pessoas, eu conheci pessoas já altamente educadas, né? Graça e paz, como está, tudo bem. Mas que eu sabia que ela não tinha gratidão no coração, era só educação. Mas Deus quer algo mais, gratidão vem algo do coração. Gratidão vem de dentro. Gratidão, ela lembra do que foi feito por você. Independente da situação, boa ou ruim, você é grato, porque algo já foi feito pela sua vida. Aleluia. Eu não sei se você sabe, mas para a gente entender a gratidão, a gente tem que saber o que foi feito por nós. E a primeira gratidão que nós temos que ter no coração é pelo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Existe a gratidão pelo Senhor, pelas obras do Senhor e por pessoas. Mas gratidão, ela vai lembrar do que foi feito por você. Independente, aleluia, de como esteja hoje, algo já foi feito pela sua vida. E por causa disso você é grato. Aleluia, não sei se você sabe, mas o sangue de Jesus já foi derramado a nosso favor. Ele já morreu a nossa morte. Ele já mudou a nossa história. Aleluia. E só por causa disso é motivo de agradecimento, de levantarmos mãos santas e começarmos a agradecer, porque Ele fez tudo por nós. E você sabe que nós que somos o da fé, a gente agradece também pelo que há de vir. A gente vai além. Porque gratidão, estudando, a gente sabe, não, agradecer é por algo que já foi feito por nós. Mas quem é da fé agradece pelo que vai vir. Aleluia. Porque no reino espiritual, quando você ora, já aconteceu.
Então, quando você é grato, um crente grato, você tanto agradece ao Senhor pelas obras que Ele fez, mas também pelas que vão vir. Senhor, eu te dou graças, porque eu não tenho tudo ainda, mas eu creio que vai acontecer mais, que coisas maiores acontecerão. Então, os da fé, viver em gratidão é viver uma vida de fé. Porque você agradece tanto o que já aconteceu, mas o que vai vir também tem que estar cheio de gratidão à sua boca. Essa é uma vida de fé, uma vida de gratidão de todo crente. Aleluia. Eu não sei o que você está crendo, mas eu sei que você está crendo para alguma coisa. Eu estou crendo para grandes coisas. E eu sei que na minha força eu não vou conseguir. Mas eu já sei que Ele já fez tudo por mim. Aleluia. E eu sei que a Bíblia fala que se eu confessar, crer com o coração, vai acontecer. Então eu já agradeço pelo que vai acontecer. Amém. Então essa vida de ações de graças, pelo que você está vendo, a gente está começando a entender, amados, é o estilo de vida que todo crente tem que ter. Porque se você não agradece, você murmura e começa a ser ingrato, a soberbo. A gratidão, ela reconhece que tudo que ela tem não vem dela, vem de alguém, vem do Senhor. A primeira coisa que a gratidão entende é isso, né? Paz, eu tenho saúde, eu prospero, eu avanço, eu faço coisas, mas só dizer, não sou eu, mas o poder de Deus que habita dentro de mim. A gratidão faz você colocar os olhos no lugar certo. Não em você, não o que você pode fazer. Não é sobre nós, mas é sobre Ele. Aleluia. É tudo sobre o nosso Rei. Aleluia. Foi Ele que fez, Ele que faz. A palavra que nos libertou é o que nos mantém livres. A cada dia nas nossas vidas. Amém? Aleluia. E Daniel 6:10. Eita, que estão apurados hoje a mídia. Obrigada, mídia. Tão top. Glória a Deus. Daniel aqui, ele soube que ia morrer. Mas mesmo assim, por ele conhecer o Deus dele, ele continuou a agradecer. Independente, seja bom ou ruim, a notícia que chegou, a nossa posição é continuar fazendo o que a gente tem costume, que é louvar e engrandecer o nome do Senhor. Tinha tido um decreto, né, por causa de inveja de pessoas, eu não sei se já passou por isso. Pessoas se levantaram com inveja contra você e começaram a fazer coisas. Acho que todo mundo, desde Daniel e muito antes, a gente passa pelas mesmas coisas. Satanás não é criativo, é a mesma coisa de sempre. Mas quando a gente fica na posição certa, algo acontece. E Daniel tinha tido uma lei, um decreto, que se alguém adorasse a outro Deus, ele ia ser morto. E Daniel 6:10 fala: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, independente do que aconteça, Daniel fazia isso porque ele já tinha um costume e ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que independente do decreto, da situação, da circunstância do lado de fora, existe uma posição nas nossas vidas que não pode mudar. A posição de estar orando e agradecendo ao Senhor pelo que Ele já fez por nós e pela provisão que vai vir. Daniel tinha uma certeza: rapaz, se eu morrer eu vou estar com meu Deus. Mas Ele é poderoso para dar livramento. E vocês sabem que ele foi jogado na cova dos leões. Ele passou pelas circunstâncias. Mas como a gente canta, né? Os leões jejuaram. E naquele dia resolveram não comer ninguém. Apesar de estar morrendo de fome. Mas resolveram jejuar. Não comeram ninguém. Não comeram Daniel. Por quê? Por causa de uma posição de viver uma vida consagrada. Porque quando você vive numa vida com o Senhor, você está protegido, meu irmão. Você não está associado, como o pastor Humberto fala, né? Um abraço para o nosso pastor e Cris, os casais que estão viajando, saudade deles. Então, como ele sempre fala, rapaz, quando você está com o Senhor, você está com uma provisão sobrenatural. Você está protegido por algo sobrenatural. Você está associado com Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, como eu falei, a gente olha para o lugar certo. E a Bíblia fala no Salmo 103, versículo 1. Eu gosto muito desse salmo. Salmo 103:1. Ele fala, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor.
e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque bendiga. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Se a gente fizer isso aqui do que ele está falando, a gente ficava de manhã até dormir só agradecendo, só bendizendo. Senhor, obrigada pela saúde, obrigada pelos meus filhos, obrigada pelo meu casamento. Por sinal, ontem foi aniversário de Nuno. Parabéns, Nuno, te amo. Maravilhoso ver com você. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Te amo muito. Então não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E ele começa a listar de coisas que o Senhor fez para nós. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova te redime, continuando aqui no versículo 4 agora, Salmo 103, 4. Quem da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia. Então, isso é que é viver uma vida de gratidão. Você recordar, lembrar, reconhecer o que Deus fez por você. Porque você sabe, se isso não estiver na sua boca, você esquece, nós esquecemos. Como no deserto eles esqueceram. E começaram a murmurar, a reclamar. Depois de Deus ter feito tantos milagres, a gente fica olhando assim, meu Deus, Deus fazia tantos milagres naquela época. E eles começaram a murmurar. Que é isso, rapaz, às vezes a gente faz isso na vida da gente. A gente não está bem dizendo e acontece alguma coisa errada, alguma coisa que você não gosta. E a primeira coisa que você faz é reclamar, falar mal, reclamar, murmurar. Rapaz, murmuração, eu vi isso há muitos anos, o povo diz que eu falo, mas é porque eu li em algum lugar, com certeza. A murmuração, ela é oxigênio de Satanás. Quando você murmura, você atrai Satanás para a sua vida. Eu não quero de jeito nenhum. Mas quando você bendiz, louva, você atrai essa presença de Deus para a sua vida. Então, é o tempo todo bem dizendo. Se você fizer isso, agradecendo pelo seu dia, já amanhecer agradecendo, meu irmão, o seu dia vai ser diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você agradece, não vai ter espaço para desonra e murmuração na sua vida. Se você resolve ficar no momento, numa vida de agradecimento, olhar para o lugar certo, porque coisas erradas, problemas, a gente tem. Todo mundo tem. Se vai acontecer alguma coisa que você não gosta, alguma notícia ruim, alguma coisa. Mas se você focar nisso, meu irmão, você vai cada vez mais afundar. Mas se você focar, rapaz, em 1 Tessalonicenses fala, em tudo dai graças, não por tudo. Mas em qualquer situação existe algo bom. Existe algo que você pode agradecer ao Senhor, mesmo que seja pela fé. Aconteceu isso, foi tão ruim, mas Senhor, eu sei que você é o Deus que salvou, que me perdoou, que me restaurou. Aleluia. Minha vida estava para dar errado tudo, mas teve uma intervenção do alto, teve uma intervenção divina e você mudou a minha história, a história da minha família. Aleluia. A minha vida era uma vida estéril, sem fruto, mas o Senhor restaurou a minha sorte. Aleluia. Isso tem que estar vivo nos nossos corações, em agradecimento. Eu quero ver a gente acordar, começando a agradecer, e sair uma palavra de desonra da nossa boca, de ingratidão. Sai não, porque você tem vida, isso é vida saindo da sua boca. Aleluia. Aleluia. E está grato por tão grande salvação. Eu queria que a gente abrisse lá em Lucas 10, 17. Aleluia. Lucas 10, 17. Lucas 10, é interessante que ele... Ali meu tempo. Lucas 10, ele começa com o capítulo 1. Não precisa botar lá, não pode ficar no 17. Ele começa, pode ficar no 10, 17. A missão dos 70. É Jesus chamando os 70 e orientando ele a sair de 2 em 2. E orientando, vocês vão curar, vocês vão evangelizar antes de eu chegar naqueles locais, vão me preceder. E de repente os discípulos vão para lá. E a partir do 17 fala que eles regressam. O regresso dos 70. E fala assim, ó. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: minha gente, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo,
e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Eu queria que colocasse esse mesmo texto na versão A Mensagem. Olha só. Vamos estudar um pouquinho isso aqui. Lucas 10, 17. Depois disso, os 70 voltaram eufóricos, animados. Senhor, até os demônios se submetem por causa do teu nome. Pode passar. Jesus disse, eu sei. Aleluia. Eu vi a queda de Satanás. Parecia um raio caindo. Queria que tirasse um pouquinho. Então eles estavam animados, eufóricos, porque Jesus mandou eles fazerem algo. E eles fizeram com excelência. E expulsaram o demônio, e curaram enfermos. E eles estavam animadíssimos, porque eles tinham feito coisas. E estava acontecendo. E foram falar para Jesus. Jesus disse, eu sei. Ó, Satanás caiu feito um raio. Rapidinho assim, ó. Foi tudo muito rápido. Aleluia, pode continuar. Não vale nada não. Aleluia. Aí ele fala, vocês perceberam o que eu dei para vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões. E uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Sabe o que é salvo-conduto? É um passaporte, um livre acesso. Vocês não perceberam o que eu dei para vocês não, minha gente? Jesus disse para eles, ó, vocês têm livre acesso. Pode andar no meio do inimigo, pode ir lá, porque nenhum mal vai tocar vocês. Aleluia, aleluia. Ninguém pode pôr mão em vocês. Mas o grande trunfo, ele diz, ó, não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Aleluia, aleluia. O que é que Jesus estava fazendo isso? Os discípulos começaram a se animar. Rapaz, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Em seu nome, Jesus, acontece. A gente está fazendo acontecer, né? Jesus disse, minha gente, baixem a bola. Não é a autoridade que vocês têm, mas é a autoridade e a presença de Deus em vocês. A gratidão começa a focalizar para o lugar certo, porque a gente vai fazer coisas em Deus. A gente vai evangelizar, a gente vai ensinar, a gente vai cantar, vai pregar, vai vivenciar coisas maravilhosas na família, vai prosperar. Mas deixa eu dizer, não esqueça, o trunfo não é esse, a riqueza não é essa. A riqueza é a autoridade e a presença de Deus em nós. Aleluia, pode botar o versículo, por favor. Aleluia. Esse aqui é o trunfo, isso é o que é o principal. A presença de Deus em nós. Aleluia. Porque nunca foi sobre nós. É sobre Deus em nossas vidas. É sobre a presença de Deus em nós. Aleluia. Onde a gente estava e onde nós estamos hoje, só podia ter sido Deus. Rapaz, só podia ter sido Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Aí ele diz, alegrem-se, não com o que vocês fazem para Deus, mas o que Deus faz por vocês. Aleluia. A alegria sim, a gente vai fazer, isso é real, porque já é bíblico, Deus já conquistou para nós. Mas a nossa alegria tem que entender, rapaz, Deus na minha vida, eu posso todas as coisas. Se não fosse Deus comigo, eu não estaria aqui. Mas Ele comigo, aleluia, sai da frente, porque as coisas vão acontecer. Aleluia, pode continuar, por favor. Pode continuar, o próximo versículo. Aí olha só, Jesus sentiu nessa hora uma incontida alegria no Espírito e exclamou, graças eu te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos que se acham sábios e as revela a gente simples e novos na fé. Aleluia. Ele começou a dar graças. Senhor, eu te dou graças, porque essa revelação está para nós, aqueles que são da fé. Amém? Então uma pessoa grata, ela sempre é humilde. Ela sempre tem de ser humilde. Uma posição de gratidão e humildade. A gente às vezes confunde, a gente sempre fala isso. Tem muita gente nova, já escutei várias vezes. Mas humildade não é uma pessoa, né? Aquela pessoa humildezinha, sem muitos recursos financeiros. Não é isso. Humilde é ser uma pessoa ensinável, que depende de pessoas, que entende que sozinha não vai para canto nenhum. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente já viu essas frases, né? Sozinho você vai até mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. Eu vi uma reportagem, uma época, de uma pessoa muito famosa que faleceu mais novo, né? Um criador de
eletrônico super famoso. E ele ganhou muito dinheiro, né, com isso. E ele, no final da vida, ele chega a dar um pesar quando eu li, que ele diz: rapaz, eu me arrependo porque terminei ganhando tanto dinheiro e fiquei sem pessoas. Estou aqui hoje sozinho. E meu irmão, Deus nos livre disso. Amém? Então a gente vai chegar lá com muitas finanças, muitas riquezas, muita saúde, muita prosperidade, mas cheios de amigos, cheios de pessoas que vão estar junto conosco, participando, usufruindo junto. Aleluia! Então a gratidão, ela primeiramente entende que Deus fez por nós, mas tem a gratidão também por pessoas. Aleluia! Essa humildade que Ele nos deixa é entender que nós não estamos sozinhos. Desde a mamãe, quando você nasce, você precisa da sua mãe, não é verdade? Nós precisamos, meus filhos precisaram de mim. Aleluia. Então Deus já fez assim, você já nasce precisando de alguém. Para a gente entender que sozinho a gente não vai para canto nenhum, mas unidos e juntos vamos chegar longe. Aleluia. E temos que reconhecer isso. Não só em um dia, é muito pouco, por tantas coisas que pessoas fizeram. Eu vou acelerar um pouquinho por causa do meu tempo. Nós estamos com programação diferente. E pessoas que estão próximas, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu comecei a escutar um pouco do Evangelho. Rapaz, e as professoras do departamento infantil, sejam honradas e muita gratidão nessa manhã. Rapaz, eu não lembro o que ela falou, mas a posição da professora e coisas que ela falaram tocaram a minha vida até hoje, depois de tantos anos. Como é importante, né? Cada pessoa que está na sua vida. E como é importante você estar orando. Gratidão apenas não fala, mas ela também tem expressões de gentilezas, de agradecimentos, né? De um presente e um abraço. Gratidões, minha sogra, cadê ela? Obrigada, irmã Fátima. Será uma bênção para as nossas vidas. Pessoas que estão próximos a nós. Você tem que agradecer, tem que honrar. Amém? Tem que estar junto. Engraçado que Paulo, ele começa a falar aqui, ó, 2 Timóteo 1, 15. Não vamos para Filipenses por causa da hora. Filipenses 1, 3. Ele começa a agradecer por pessoas que tocaram a vida dele. Então é bíblico que você está agradecendo por pessoas que tocaram sua vida. Filipenses 1, 3 fala, quando Paulo estava, né, preso: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Pessoas que cooperaram com você no Evangelho, pessoas que você começou pela fé. Nossos pastores, pastor e Cris, somos tão gratos. Eu lembro quando eu acabei de entrar na igreja, adolescente, bem, né, confusa, e eu lembro que entrou em minha irmã. E eu lembro que minha irmã começou a perseverar mais e eu comecei a cambalear por pressões mesmo. E eu lembro que o pastor e Cris, acho que eles nem lembram disso. Eles às vezes eles mandavam um recado e dizia: diga a Rebeca que a gente está orando por ela, que a gente está com saudade dela. E chegava a mim, e essas palavras me motivaram naquela época. Simples palavras, mas que nos motivam. Cooperação no Evangelho. Aleluia. Lembrei de Simone agora, né? Amém. Que cooperaram com você de alguma maneira, com uma palavra, com uma carona, aleluia, com uma oração, aleluia, com uma oferta, aleluia, com o ensinamento da palavra. Essas pessoas são dignas de gratidão. E também 2 Timóteo 1, 3, ele fala também, ó, Paulo dizendo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pelas recordações que guarda a tua fé sem fingimento. Então ele começa a agradecer por pessoas que estavam junto com ele em cada situação. Então, meu irmão, não seja ingrato. A gente vê situações que quando a gratidão está, há multiplicação. Quando você agradece, vem um poder de Deus para a sua vida. Amém? Jesus faz, a gente vê a história, não vai ter tempo de eu ler, mas a história da multiplicação dos pães e dos peixes.
Existia uma multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Acho que eram bem umas 15.000 a 20.000 pessoas. E não tinha ainda nada, mas chegou uma pequena provisão. Ou Jesus murmurava, só isso. Isso não vai dar não, para o que eu estou precisando. Às vezes a gente está precisando de coisas muito maiores, né? E chegou 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus sabia o princípio da gratidão e sabia o Deus dele que provia todas as coisas. Ele só levantou e disse: Senhor, acho que ele orou assim, ó: Senhor, meu Pai, você é o Deus de toda provisão. Todas as minhas fontes estão em ti. Aleluia. O que é isso para o Senhor que criou os céus e a terra, que do nada criou tudo? Aleluia. E começou a multiplicação. Não se acostume com os milagres, meu irmão. Não se acostume com os milagres. Seja grato em cada coisa que acontece na sua vida. Porque vai acontecer, uma atrás da outra. Mas não se acostume, porque vai acontecer na sua vida. Queria que você ficasse de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não precisa, vai fazer nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai fazer nada que Deus possa te amar mais. Aleluia. Nem nada que Deus possa te amar menos, porque Ele já te amou. E tem uma música bem antiga que fala que Ele é um Deus soberano, mas que apesar de toda essa sua glória, Ele se importa conosco. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Rei dos Reis. Obrigada, Senhor. Deus.